Volume 6, Capítulo 4, Peixe Frito. Míria. Níveis e equipamentos atuais da personagem. Classe: Mergulhadora nível 2. Equipamento: Adaga, lança de aço, cota de malha, luvas de couro, botas de couro, capacete de couro. Acordei abraçado a Roxane, como sempre. Shelly me abraçava por trás, e Míria estava do outro lado da Roxane. As duas estavam tão perto de mim que eu poderia abraçá-las se quisesse. Se eu me mexer um pouco, conseguiria tocar as três. A densidade populacional na cama aumentou porque há mais pessoas, e sinceramente é bem agradável. Roxane me beija. Como ela sabe que eu acordei? É um mistério. Mesmo assim, respondi a ela em voz baixa. Massageei sua língua macia, úmida de saliva, com a minha, enquanto a língua de Roxane se contorcia de paixão. Depois de entrelaçarmos nossas línguas intensamente, soltei sua boca. A próxima na ordem do beijo é Shelly. Ou assim pensei, mas ela parece relutante. As coisas mudaram para nós, então ela está pensando em algo. A ordem permanecerá a mesma? Shelly sussurrou enquanto eu a segurava e a puxava para perto de mim. Entendo. Então ela está preocupada com a mudança na ordem? Pelo canto do olho, pude ver que Roxane também se enrijeceu um pouco. Agora que Míria está aqui, há uma chance de mudar a ordem de forma que Míria, como a mais nova escrava, possa obter uma posição mais privilegiada. É disso que Shelly tem medo? Não se preocupe. Não haverá nenhuma alteração na ordem tão cedo. Respondi baixinho e procurei os lábios de Shelly. Não vou negar que as coisas nunca vão mudar, porque as coisas podem ficar muito relaxadas, mas, por enquanto, quero que as coisas continuem como estavam. A ordem dos beijos ontem à noite foi Míria, depois Shelly, depois Roxane, e depois eu manti a ordem de Roxane, depois Shelly, depois Míria. No entanto, não usei maníaco sexual ontem à noite. Era o primeiro dia da Míria conosco, então eu não deveria abusar dela logo no primeiro dia. XXXXXXXXXXXXXX. Bom dia, mestre, Desu. Quando solto a boca de Shelly, Míria me cumprimenta através de Roxane. Será que ela ensinou que deveria se dirigir a mim daquele jeito? Bem, se foi isso que ela fez, então não há como evitar. Por fim, troco um beijo com Míria, mas apenas um beijo leve. Haverá muitas outras oportunidades para usarmos nossas línguas no futuro. Depois de cutucá-la de leve com a minha língua, ela se afastou ansiosamente, então separei nossos lábios por enquanto. Bom dia, Míria. Pessoal, troquem-se e vamos para o labirinto, ok? Entendido. Claro. Sim. Eu me levanto e troco de roupa. Para onde exatamente devemos ir? Algum lugar onde possamos ver o quão bem lutaremos como uma equipe de 4 pessoas? Vamos ver. Mesmo que seja perigoso ir para o 12º andar com Míria agora, não teremos problemas, contanto que a viagem seja curta para que ela possa observar como nós três estamos lutando agora. Sim, acho que também seria uma boa ideia. Primeiro, devemos deixar a Míria nos observar e aprender nossos estilos de luta para que possamos incorporá-la a eles mais tarde. Enquanto trocávamos de roupa, conversamos sobre como exatamente deveríamos treinar Míria. Mas pode ser realmente perigoso com as abelhas da grama e sua habilidade de atirar seus ferrões em nós. Estamos explorando o 12º andar do labirinto de Aruba. O monstro nativo daquele andar, abelhas da grama, tem a habilidade de disparar seu ferrão à distância, envenenando o alvo que atingir. Como as garotas estão dizendo, percorrer aquele andar com Míria pode ser bom para ela ver como estamos lutando, mas, ao mesmo tempo, não conseguiremos mantê-la segura a não ser que ela fique atrás de nós, o que frustraria o propósito de ela estar na vanguarda junto com Roxane e Shelly. Roxane pode evitar o ataque do ferrão sem problemas, mas não será tão simples para mim e Shelly, e ter que manter Míria segura o tempo todo só aumentaria a dificuldade. Sim, abelhas da grama e seu veneno podem ser um grande problema.
Nesse caso, talvez devêssemos ir para o 12º andar do labirinto de Curatar? Este também será um bom lugar para conseguirmos bons itens de drop que poderemos vender. Achei que Roxane fosse ser toda espartana, dizendo que o veneno da abelha da grama não seria um problema, mas desta vez ela concordou com a sugestão racional de Shelry. Dito isso, não acho que precisamos nos preocupar com dinheiro enquanto tentamos acostumar Miriam aos nossos estilos de luta nos labirintos. Entendo. Bem, é perto, então não tenho objeções, mas e você, Miriam? Tudo bem para você? Ela está bem com isso e diz que prefere não lutar contra as abelhas da grama. Roxane traduziu o que Miriam disse quando perguntei se ela concordava com o 12º andar de Curatar. Será que ela não é boa com insetos? Afinal, quando se trata de tradução, transmitir as nuances sutis é bastante difícil. Ok, então é o 12º andar do labirinto de Curatar. Miriam, você pode ficar observando de trás, como ontem, mas os inimigos também podem estar usando ataques à distância, então mesmo atrás você pode não estar completamente segura, então fique sempre alerta, ok? Sim. Miriam respondeu vigorosamente quando Roxane traduziu minhas palavras para ela. Foi Roxane quem disse a ela que ela pode terminar as frases com Dessu? Enfim, depois de trocar de roupa, abriu escuro como breu, portal que nos levaria ao labirinto e então todos nós caminhamos por ele. Ótimo. Miriam, venha comigo. Ela disse que consegue enxergar perfeitamente no escuro, então não deve ter problemas com a pouca iluminação dos labirintos, correto? Sim, Dessu. Miriam respondeu, mas por algum motivo ela deixou os ombros caírem imediatamente. Ficou claro para todos nós que ela estava deprimida por algum motivo. O que houve, Miriam? Ela disse que não é peixe. Roxane traduziu algo que soou um pouco estranho para mim. Shelry, você pode me explicar o que ela está falando? Alguns dos monstros que aparecem no 12º andar dos labirintos podem ser monstros aquáticos. Ela provavelmente está decepcionada por não podermos lutar contra nenhum deles aqui. Shelry explicou depois que olhei para ela em busca de uma explicação. Entendi. Então ela não fica animada se os inimigos não forem peixes ou outros tipos de monstros aquáticos. Assim como os tipos de monstros que aparecem do 1º ao 11º andar são os mesmos, mesmo que a ordem seja diferente entre o labirinto de Veio e o labirinto de Curatar, os monstros que aparecem do 12º ao 22º andar também devem ser constante, e pode haver monstros peixes em alguns deles. O monstro nativo do 12º andar do labirinto de Curatar é Sarracenia, não qualquer tipo de monstro peixe. O mesmo se aplica ao 12º andar do labirinto de Aruba e aos 12º e 13º andares do labirinto de Tari. Bem, pelo menos provavelmente não lutaremos contra nenhuma abelha da grama tão cedo, então pelo menos Miriam pode ficar tranquila que não terá que lidar com insetos. Bom trabalho descobrir isso, né? Foi pelo cheiro? Bem, realmente cheira como se houvesse Sarracenia por aí. Será que Miriam também tem um olfato apurado por ser membro da tribo Homem-Fera, assim como Roxane? Troquei olhares com Shelry, que tinha olfato normal, assim como eu, mas tudo o que consegui dela foi um dar de ombros. Bem, isso era de se esperar de alguém que não consegue detectar monstros pelo cheiro, então não temos escolha a não ser aceitar as palavras de Roxane e Miriam como verdade absoluta. Miriam disse que não é capaz de detectar monstros peixes pelo cheiro, mas sim que é capaz de detectar sua presença. Ela é capaz de detectar monstros pela presença em vez do cheiro, mas isso se limita a, quem diria, monstros peixes? Acho que é algo para se admirar, mas ao mesmo tempo não vale a pena. Bem,
se Miriam continuar a dar o seu melhor nos labirintos, então tenho certeza de que chegaremos aos andares onde os monstros peixes estão habitando em pouco tempo. Sim, Desu. Tudo bem, é um prazer trabalhar com você de agora em diante. Embora eu ache que essa motivação dela seja meio barata, é definitivamente melhor do que se ela não tivesse nenhum tipo de motivação, mas também há uma possibilidade de que, quando chegarmos aos andares com monstros peixes e depois passarmos para os lugares onde não haverá mais monstros peixes, Miriam pode perder a motivação para nos ajudar a continuar nos esforçando até o topo, já que seu próprio objetivo já foi alcançado. Bem, acho que nos preocuparemos com algo assim quando acontecer, mas não antes disso. Por enquanto, prosseguimos pelo labirinto sob a cuidadosa orientação de Roxane. O primeiro grupo de monstros que encontramos era misto, composto por sarracênias e lagartas verdes. Como essa seria nossa primeira luta do dia, eu disse a Roxane que não havia necessidade de ela nos levar para um lugar com muitos monstros, já que essa primeira luta seria usada principalmente para demonstrar a Miriam como nós três, Roxane, Shelly e eu, estávamos lutando juntos para que ela pudesse nos observar e se adaptar ao nosso estilo de luta adequadamente. Como os fios que as lagartas verdes estão cuspindo ainda podem representar uma ameaça para nós, estou mantendo Miriam na retaguarda da nossa formação. Enquanto ela ficar atrás de mim, os fios não devem conseguir alcançá-la, mesmo que as lagartas verdes acabem me atacando em vez de Shelly e Roxane. E também há a possibilidade de Sarracenia tentar atirar seus fluidos digestivos em nós, mas como estamos no 12º andar do labirinto, acho inevitável que os inimigos aqui usem seus ataques à distância com mais frequência do que seus equivalentes nos andares inferiores. A única coisa boa aqui é que, ao contrário das abelhas da grama e seus ferrões, que podem nos envenenar se nos deixarmos atingir por elas, os sucos digestivos de Sarracenia não parecem possuir essa propriedade peculiar, mas isso não significa que não tenhamos que ser extremamente cuidadosos ao enfrentá-los. Como Sarracenia é um monstro semelhante a uma planta, sua fraqueza é a magia de fogo, então, ao atacá-los, eu o fazia usando minhas magias de fogo. Bola de fogo e tempestade de fogo. Enquanto repetia essas magias sempre que tinha a chance, conseguimos derrotar todo o grupo de monstros rapidamente, e durante todo o encontro não havia motivo para preocupação, e aparentemente nenhuma das minhas membros do grupo sofreu qualquer tipo de ferimento. Como eu esperava, com o nosso grupo atual e sua força, lutar no 12º andar dos labirintos não deveria representar nenhum tipo de ameaça para nós. Aqui está, Desu. Ah, obrigado. Miriam também participou do processo de coleta dos itens drop dos monstros derrotados e me entregou o que conseguiu reunir com um sorriso. É tão bom ver que ela fez isso sozinha, sem precisar que eu ou Roxane a ordenássemos. Isso mostra que ela consegue ser bastante observadora e atenta ao que acontece ao seu redor, adaptando-se rapidamente à situação. Agora que Miriam pegou a noz de galha de Sumagre que foi dropada por Sarracenia após sua derrota, ela deveria ter obtido a classe de uma herbalista, então abri minhas configurações de classe de grupo para ver se eu estava certo sobre isso, e de fato, quando rolei para baixo até a lista de classes disponíveis de Miriam, vi que a de herbalista nível 1, tinha acabado de ser adicionado a elas. Então acho que isso significa que, assim como as folhas dropadas por Udowood, o chefe dos andares onde os Nidowood são os inimigos nativos, a noz de galha de Sumagre dropada por Sarracenias também é considerada um tipo de erva medicinal. Como adquiri uma série de noz de galha de Sumagre dos Sarracenias derrotados, decidi que agora seria um bom momento para fazer algumas pílulas nutritivas com elas usando minha habilidade criação de medicamentos. Como criei essas pílulas nutritivas bem na frente dos olhos de Miriam, ela pôde testemunhar todo o processo do começo ao fim e então ela comentou sobre isso, mas dessa vez eu nem precisei que Roxane traduzisse suas palavras para mim, porque eu tinha certeza de que entendia o que ela estava dizendo. Ela provavelmente estava impressionada que alguém como eu, um explorador, fosse capaz de fazer algo assim e ela disse: "Oh meu Deus, o que é isso? Esse cara é tão incrível", ou algo nesse sentido. De qualquer forma,
Parece que o processo de aclimatação de Miriam em nosso grupo está indo bem, e até agora ela não parece ter problemas em nos acompanhar, apesar do ritmo acelerado em que estávamos. Então fomos e lidamos com vários outros grupos de monstros no 12º andar do labirinto de Curatar. Shelly, você acha que o coral de colágeno é um monstro aquático? Perguntei a Shelly sobre isso depois que terminamos mais alguns encontros e fizemos uma pequena pausa, durante a qual perguntei a Shelly sobre sua opinião sobre a natureza elemental do monstro coral de colágeno, porque, como Sarracenia é potencialmente perigosa demais para Miriam lidar agora, eu estava pensando sobre para onde deveríamos ir em seguida para que ela pudesse ter a chance de lutar ao nosso lado também. Uma das habilidades concedidas a Miriam por sua classe de mergulhadora se chama Aprimoramento Antiaquático. A julgar apenas pelo nome, deveria ser uma habilidade que fortalece as habilidades de Miriam de lutar contra os monstros que vivem na água, o que faria todo sentido considerando a natureza e o propósito de uma classe como mergulhadora. Quanto à habilidade em si, acho que pode ser uma habilidade passiva e não ativa. Nunca pensei muito nisso, mas acho que você pode estar certo. Acho que é um monstro aquático. Shelly concorda com minha ideia de que o coral de colágeno é um monstro aquático. Se for realmente um monstro aquático, Miriam não deverá ter problemas em lutar contra eles. Você já ouviu falar de uma habilidade chamada Aprimoramento Antiaquático? Receio que não. E quanto a Miriam? Ela diz que também não sabe sobre isso. Ela não sabe sobre a habilidade que tinha? Bem, talvez seja porque é uma habilidade passiva que ela tinha consigo todo esse tempo e é por isso que ela não percebeu nada. Para ela, o efeito devia ser tão forte contra monstros aquáticos por padrão. Miriam, qual é o andar mais alto que você já visitou? Ela diz que, quando se trata dos labirintos, ela só esteve no primeiro andar, sem contar aqueles em que entrou conosco. Nesse caso, acho que o 8º andar ainda pode ser um pouco demais para ela, mas ela provavelmente ficará bem no 5º andar do labirinto de Curatar, já que os principais monstros de lá são corais de colágeno, então ela deve ser capaz de lutar contra eles muito bem com sua classe de mergulhadora. Agora que todos concordamos que os corais de colágeno são monstros aquáticos que deveriam ser vulneráveis à habilidade Aprimoramento Antiaquático de Miriam, decidimos descer para o 5º andar, onde os corais de colágeno eram os principais inimigos, para que Miriam pudesse tentar lutar contra eles. Enquanto mais uma vez me guiava pelo faro de Roxane, disse a Miriam para ir para a linha de frente e tentar lutar contra os monstros do 5º andar. Desde que descemos para o 5º andar com nossos níveis e equipamentos atuais, as batalhas aqui não estavam mais tomando tanto do nosso tempo. Ou melhor, poderíamos estar terminando todas as batalhas num piscar de olhos, mas nós três decidimos não fazer isso para dar a Miriam uma chance real de lutar sozinha. Miriam conseguiu lutar contra os corais de colágeno sem grandes dificuldades, mas, ainda assim, estava sofrendo uma quantidade surpreendentemente grande de golpes dos contra-ataques que eles lançavam contra ela enquanto os atacava. Como eu esperava, Miriam não parece ser capaz de se esquivar dos ataques inimigos com a mesma destreza que Roxane, e, honestamente, isso me deixa mais do que aliviado. Se descobrisse que todos os membros da raça Homem-Fera são secretamente deuses da esquiva como Roxane, acho que eu teria simplesmente desmoronado e começado a chorar na hora. Sim, Desu. Miriam diz que está perfeitamente bem e que ainda pode continuar. Roxane perguntou a Miriam como ela estava no meio da batalha, mas, se as palavras de Miriam forem verdadeiras, ela ainda está bem e pode continuar. Roxane, você é uma alma tão gentil, se preocupando com os outros em vez de consigo mesma, mesmo no meio de uma batalha contra os monstros dos labirintos. Mas era de se esperar que Miriam não sofresse nenhum dano. Afinal, quando ela não estava olhando, usei revestimento, a habilidade da minha classe de alquimista, para mantê-la longe do perigo, e assim que ela recebesse golpes suficientes para que revestimento desaparecesse, eu sempre poderia curar seus ferimentos com tratamento médico e então aplicar revestimento nela novamente.
Aparentemente surpresa com alguma coisa, Miria teve outra breve conversa com Roxane. Garotas, ainda estamos no meio de uma batalha, sabiam? Eu sei que os inimigos são consideravelmente mais fracos em comparação com o que estamos acostumados a enfrentar, mas ainda assim, isso não significa que podemos simplesmente relaxar e baixar a guarda completamente, entendem? Precisamos ficar vigilantes. Bem, como eu estava dizendo, Roxane está acostumada a desviar dos ataques dos monstros do 13º e 12º andares, então é compreensível que ela não pense nada sobre os ataques dos monstros do 5º andar, que devem estar muito lentos para ela agora, mas ainda assim, eu gostaria muito que ela não estivesse dando a Miria uma falsa sensação de segurança. Ah, Miria está me olhando. Eu era o assunto da conversa dela com Roxane agora há pouco? Ou talvez ela parecesse tão surpresa com a sensação repentina de tratamento médico sendo aplicado nela sem que ela estivesse olhando? Seja qual for o caso, fico feliz que ela tenha conseguido sobreviver a mais uma batalha sem se meter em grandes encrencas que a levariam a um ferimento fatal. Miria, como foram os ataques do monstro agora há pouco? Depois que a batalha terminou, os monstros foram derrotados e seus drops coletados por nós. Decidi dar uma olhada em Miria pessoalmente. Ela diz que está bem. Ótimo. Agora, você pode perguntar a ela se ela se importaria em se mudar para o 8º andar? O monstro principal daquele andar no labirinto de veio também é o coral de colágeno, e se ela conseguiu se sair tão bem contra eles aqui no 5º andar, então não acho que o 8º andar deva ser muito difícil para ela também. Ela diz que, enquanto os corais de colágeno forem os principais inimigos, ela está tranquila em lutar contra eles, não importa em qual andar eles estejam. Tem certeza? Você não está dizendo isso só para ter certeza de que não vai nos prejudicar, né? Certo, Desu. Miria respondeu com uma voz confiante e alegre. Se ela tem tanta certeza de que conseguirá lidar com inimigos mais fortes, então é hora de passarmos do 5º andar do labirinto de Curatar para o 8º andar do labirinto de Veio. Este é o andar onde originalmente queria começar nossa rotina matinal de exploração, mas a demonstração de nossas táticas de combate no 12º andar teve precedência sobre isso. Felizmente, o labirinto de Veio estava tão vazio e desocupado como de costume, provavelmente porque ainda era relativamente cedo. É claro que ainda deveríamos ter cuidado para não deixar que passantes acidentais me vissem usando minha magia ou balançando Durandal por aí, mas, tirando isso, deveríamos conseguir fazer praticamente o que quisermos aqui. Começamos nossa jornada pelo 8º andar do labirinto de Veio. Normalmente, são necessárias 3 magias para derrotar um único coral de colágeno nível 8, então realizei uma redefinição de personagem e aumentei a quantidade de pontos bônus adicionados à minha inteligência para reduzir de 3 para 2 a quantidade de magias necessárias para quase eliminar um único coral de colágeno. Mas sempre que nos deparamos com corais de colágeno, geralmente deixo a Miria eliminá-los. Nas batalhas seguintes, fiz com que ela derrotasse os oponentes usando diferentes armas, incluindo a lança de aço, uma cimitarra e com as próprias mãos, pois quando revisei a lista de classes da Miria, notei que ela não tinha as classes de espadachim nem de monge. Os bônus das passivas dele são bem úteis, então eu queria que a Miria também tivesse acesso a elas para torná-la ainda mais forte. Enquanto segurava a lança de aço, ela conseguia derrotar os inimigos com facilidade, mas sempre que lutava contra eles apenas com a espada, era propensa a ser pega pelos contra-ataques dos monstros. Estranhamente, quando lutava com as próprias mãos, era ela quem contra-atacava bastante, e é por isso que eu estava sempre lá para ela, com meu revestimento e tratamento médico prontos para curá-la sempre que precisasse. E assim que essas batalhas terminaram, abri as configurações de classe de grupo novamente, confirmando que Miria realmente conseguiu desbloquear as classes de espadachim nível 1, e monge nível 1, então, com eles e seus bônus passivos em suas estatísticas, acho que ela deve ter força mais do que suficiente para ficar bem a partir de agora. Ok Miria, você está pronta para desafiar alguns dos inimigos que não são monstros aquáticos?
Sim, Desu. Miria parece bem motivada com isso. Roxane, procure um lugar onde haja Navy Olives para nós, certo? Entendido, mestre. O monstro nativo do 7º andar do labirinto de Veio é a cabra fugitiva, então existe a possibilidade de que ela também apareça no 8º andar. Se isso acontecer, lutar contra ela será bem difícil, já que ela costuma fugir assim que seu HP cai para menos de 50% do valor total. Por isso, achei que a melhor ideia seria ir em busca dos monstros nativos do 6º andar, as Navy Olives. O grupo que Roxane conseguiu encontrar para nós consistia em um único coral de colágeno e uma única Navy Olive. Contra esses monstros, Roxane e Miria avançaram rapidamente para que cada uma pudesse lidar com um oponente, e Shelria seguiu lentamente para oferecer seu apoio. Não fazia muito tempo que Miria começara a lutar conosco, mas eu já podia ver que as garotas conseguiram se adaptar umas às outras de tal forma que podiam lutar e se ajudar sem a necessidade de eu dar ordens diretas a elas. Ah, e acho que nem preciso dizer, mas Roxane estava lutando contra o coral de colágeno enquanto Miria enfrentava Navy Olive. Não faria sentido se fosse o contrário, já que não é isso que quero testar agora. Inicialmente, pensei em apoiá-las na retaguarda com meus feitiços, mas ficou bem claro que minha ajuda não seria necessária contra esses mobs de nível lixo, então fiquei nos fundos esperando elas terminarem, aplicando revestimento e tratamento médico em Miria apenas quando era realmente necessário. Como foi, Miria? Ela disse que foi definitivamente mais difícil do que as batalhas contra os corais de colágeno, mas ela pode lutar contra eles sem problemas. Ok, então parece que Miria vai ficar bem por enquanto. No entanto, a questão agora é: o que faremos a seguir, ou para ser ainda mais preciso, para onde iremos? Seria melhor se avançássemos pelo 9º, 10º e 11º andares em ordem até retornarmos naturalmente ao 12º andar, tendo cuidado com o número cada vez maior de ataques necessários para derrotar os inimigos em cada andar, ou voltaríamos direto para o 12º andar agora mesmo e continuaríamos por ele como fizemos antes, mantendo Miria segura nos fundos? Eu não tinha certeza de qual seria a melhor linha de ação, então perguntei às outras 3 suas opiniões sobre o assunto. Será muito mais seguro para nós se continuarmos a lutar contra os monstros que podem ser derrotados com 1 ou 2 golpes. Sem mencionar que receber ataques deles é algo que eu menos desejo. Acima de tudo, já que Miria acabou de se juntar a nós, não quero que ela sofra nenhuma dor. Entretanto, mesmo se entrarmos nos andares inferiores, não teremos nenhuma garantia de que estaremos 100% seguros, e se Miria recebesse um ferimento mortal durante esse experimento e morresse por causa disso, eu nunca seria capaz de me perdoar pelo que minha miopia causou. Agora, digamos que decidimos arriscar e ir para o 12º andar. Como este é um labirinto, mesmo que Miria ficasse na retaguarda o tempo todo, ela não estaria totalmente segura, pois sempre existe a possibilidade de ser atingida por uma habilidade ou magia de longa distância perdida em nossa direção. Mas, por outro lado, se ela nos observar lutando no 12º andar por mais um tempo, ela definitivamente crescerá e aprenderá como lutadora muito mais rápido. Na minha opinião, devemos avançar pelos andares em ordem, e quanto à possibilidade de receber ataques, não devemos nos preocupar muito com isso, já que aqui nos labirintos ser atacado é algo óbvio e esperado, e o risco sempre existirá, não importa as precauções que tomemos para evitá-los. Roxane dá sua opinião enquanto explica as vantagens e desvantagens das abordagens que propus. Bem, para alguém como Roxane, sofrer dano de inimigos pode não ser um grande problema, já que ela simplesmente evitará tudo, mas o resto de nós não consegue fazer isso, então precisamos sempre ter cuidado. Avançar pelos andares em ordem realmente parece ser uma opção melhor no que diz respeito à nossa segurança, ainda mais porque não estamos fazendo nada disso para receber os ataques dos inimigos de propósito. O julgamento de Shelria é tão racional como sempre. Seria bom se Miria fosse tão racional quanto ela, para que pudéssemos pegar leve por um tempinho mais. Miria diz. Concordo com o que a irmã mais velha disse. Devemos fazer o que ela diz.
Tem certeza de que essa é a sua opinião e não algo que a Roxane te forçou a dizer, Miriam? Ah, bem, se ela diz que está tudo bem, então ela realmente deve estar bem, então é isso que vamos fazer. E assim, depois que a maioria de nós votou a favor de percorrer os andares do labirinto um por um, decidimos percorrer todos eles em ordem. Passamos para o 9º andar do labirinto de Kuratari e depois para o 10º andar. Ao longo do caminho, eliminamos todos os monstros que nos apareciam, mas sempre nos certificamos de deixar pelo menos um deles para Miriam acabar com ele. No entanto, sempre que ela recebia muitos golpes e sofria dano, eu intervinha e terminava o trabalho sozinho para não colocá-la em muito perigo. Afinal, ela já havia adquirido as classes de espadachim e monge, então não havia necessidade de ela se esforçar demais sozinha. Você está bem? Sim, estou bem, Desu. Miriam responde quando pergunto sobre sua condição enquanto conjuro outro tratamento médico nela. Ela parece ter aprendido a pronunciar a palavra, estou bem em Imbraim, o que significa que deu mais um pequeno passo para aprender a pronunciá-la corretamente. Além disso, observando-a em batalha, descobri que ela conseguia lutar contra monstros até Aranha SP nível 11. Os monstros que habitam o 12º andar serão ainda mais difíceis do que os daqui. Você ainda quer que avancemos? XX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 
responde com uma expressão determinada. Fico feliz em ver que Miriam parece ser uma pessoa corajosa por natureza. Ser corajoso é uma característica necessária para continuar frequentando os labirintos e lutando neles, mas me pergunto se é algo natural para as pessoas serem assim em um mundo cheio de labirintos como este, ou se ainda depende de cada pessoa. Não, acho que é exatamente o oposto. São as pessoas corajosas deste mundo que escolheram lutar nos labirintos, enquanto o resto fica no conforto de suas casas, perfeitamente satisfeitos em não contribuir em nada para a causa. Se eu tivesse escolhido comprar uma linda escrava em vez de Miriam, acho que poderia ter acontecido a mesma coisa comigo, e também há uma possibilidade de que Miriam esteja dizendo isso superficialmente porque ela é membro do nosso grupo e não quer ser aquela que está nos arrastando para baixo. Bem, então vamos para o 12º andar do labirinto de Aruba. Você não participará ativamente da luta, Miriam. Por enquanto, fique atrás de mim e observe para tentar se acostumar um pouco mais. Se puder, pode tentar cutucar os inimigos com sua lança à distância, se tiver oportunidade. De qualquer forma, você ficará na retaguarda, enquanto Shelry tomará seu lugar na frente por enquanto. Tendo avançado por todos os andares anteriores, Miriam agora elevou seu nível da classe de mergulhadora para o nível 5, então batalhas no 12º andar não devem ser um problema para ela, contanto que ela não seja morta com um único golpe de nada. Seguimos para o 12º andar do labirinto de Aruba e começamos a caçar monstros como sempre, enquanto Miriam nos observa de trás. Como eu pensava, não há problema em deixá-la observar de trás, e como posso derrotar monstros com 4 magias de vento, as batalhas não demoram muito para terminar. Ataques à distância aparecem esporadicamente, mas Roxane cuida deles concentrando-os em si mesma e depois desviando. Ao longo da manhã, a classe de mergulhadora de Miriam aumentou ainda mais. Como ela tem um nível baixo, o ritmo de subida de nível dela é muito mais rápido devido ao andar em que estamos atualmente. Se continuar assim, ela logo conseguirá se virar sozinha. Terminamos a caça e seguimos para a guilda dos aventureiros de Curatar e depois vamos até a cidade para comprar ingredientes para o café da manhã. Fiquei com medo do que aconteceria ao passar pela peixaria, mas Miriam passa direto, ignorando. Será que ela não vai mais insistir em comer peixe? Ou talvez seja porque ela disse antes que quer peixe a cada 10 dias. Provavelmente é porque o peixe não parece estar fresco hoje. Enquanto eu refletia sobre isso, Roxane sussurra uma resposta no meu ouvido. Entendo, então o mais provável é que o estoque restante da loja tenha sido culpado, hein? O dono realmente colocou o peixe que sobrou de ontem à venda aqui na esperança de que alguém o comprasse? Isso é péssimo para os negócios, mas se ele não percebe isso, o problema é dele, não meu. Você quer fazer alguma coisa, Miriam?
Ela disse que quer fazer carne assada. Vou ajudá-la, então deve ficar tudo bem. Então não vai ter peixe hoje, né? Bom, se a Roxane vai cozinhar junto com a Miriam, então vai ficar tudo bem. Então farei uma sopa para acompanhar. Será que podemos adicionar ovos à sopa? Ovo? Certo, claro. Parece um pouco incomum, mas se o mestre acha que isso vai melhorar a sopa, por que não? Assim como Shelly disse, parece que hoje é a vez dela fazer sopa. Depois de comprar ovos, pão e outros ingredientes necessários para o preparo da comida, voltamos para casa. Se for o caso, então prepararei outra coisa. Primeiro, pego a gema de todos os ovos e adiciono um pouco de vinagre, misturando tudo com um batedor improvisado que eu mesmo fiz dobrando alguns fios de aço. Depois, adiciono um pouco de azeite à mistura resultante. Como não sei a quantidade exata de óleo a ser adicionada, adiciono aos poucos, tendo em mente que, na culinária, é consenso geral que é melhor adicionar pouco de um ingrediente do que muito. Continuo batendo tudo até engrossar bem, e depois bato mais e mais, só para garantir, até que o que eu queria fazer esteja pronto. Maionese, claro. Aqui. Eu disse enquanto passava as claras para a Shelly. Eu entendo que isso é feito de gema de ovo, mas o que é isso exatamente? É um tipo de tempero da minha terra natal. Como vamos preparar peixe para Miriam depois de amanhã à noite, é algo que vai deixá-lo ainda mais delicioso. Oh! Miriam me olha com os olhos arregalados e chocados. Ela parece ter entendido que estamos falando de peixes, mesmo sem Roxane traduzir diretamente para ela. Você parece estar se saindo bem no labirinto, então esta é sua recompensa por nos acompanhar apesar de todas as dificuldades. Saboroso, Desu. Ela ainda não comeu, mas já está dizendo que é saboroso. Ou ela ama comida tanto assim ou está presumindo que tudo que eu preparo vai ser automaticamente gostoso. É uma recompensa. Recompensa. Recompensa, Desu. Miriam repete a palavra depois de mim. Quanto ao significado exato da palavra, recompensa, vou me certificar de ensiná-la tudo mais tarde, esta noite. Vou me certificar de ensiná-la tão detalhadamente que ela incorpore a essência desta palavra em sua alma. Por enquanto, coloquei a tampa na maionese. Não coma ainda, senão vai fazer mal ao estômago. Além disso, não retire com as mãos desprotegidas se você sabe o que é bom para você. Deixo aqui esta observação, garantindo que todas as três levem isso a sério. Há uma chance de ovos crus conterem salmonela, portanto, é altamente recomendável que você não coma ovos crus. No entanto, como a maionese contém vinagre e azeite de oliva, quaisquer germes e bactérias que possam estar presentes nela devem desaparecer se você deixá-la agir por conta própria por 1 ou 2 dias. Aparentemente, Miriam consegue fazer outros pratos além daqueles à base de peixe, e devo dizer que é uma delícia. Depois de um delicioso café da manhã, continuamos a caçar os monstros nos labirintos até a noite, quando fomos a uma das lojas de roupas da cidade imperial. Nosso objetivo lá hoje? Comprar uma camisola para Miriam. Neste mundo, as camisolas são feitas de um tecido fino e translúcido que deixa muito pouco espaço para a imaginação quando uma garota os usa. Não consegui comprar um ontem, então agora deve ser uma boa hora para comprá-la. E como já passamos a noite juntos, onde vi praticamente tudo que Miriam tinha a oferecer, ela não deveria ter vergonha de usar algo assim. Miriam está escolhendo sua camisola com Roxane e Shelly, e embora eu esteja feliz que comprar roupas seja uma atividade na qual as três podem se envolver alegremente juntas, tenho que admitir que elas estão fazendo muito barulho enquanto selecionam todas as opções que a loja tem disponíveis para a compra. Ficou imediatamente óbvio para mim que isso levaria muito mais tempo do que eu havia previsto inicialmente que, ao permitir que Roxane e Shelly ajudassem Miriam a tomar sua decisão, eu poderia ter cometido um erro grave. Definitivamente deveríamos ter feito isso antes de comprar peixe.
Se tivéssemos feito assim, a Miriam teria escolhido praticamente qualquer coisa na hora, só para podermos ir à peixaria muito mais rápido. Com licença, vocês também vendem roupas baseadas nos uniformes usados pelas empregadas do palácio? Como a espera pela decisão final não tinha fim, decidi passar o tempo puxando conversa com um dos atendentes da loja. Quando se trata de comprar roupas tão específicas, é sempre melhor perguntar a um atendente do que a uma atendente, porque uma atendente provavelmente me pareceria meio degenerada se eu perguntasse sobre as roupas de empregada para minhas escravas, ainda mais porque eu tenho que comprar a própria roupa de empregada para Miriam, já que ela não tem uma, enquanto Roxane e Shelly têm. Não temos roupas à venda aqui, mas você sempre pode mandar fazer sob medida, se quiser. Tudo o que você precisa fazer é escolher o tecido com o qual quer que as roupas sejam feitas, e nós as prepararemos e deixaremos prontas para você em 10 dias. Sério? Só 10 dias vão ser suficientes? Nossa, isso é realmente impressionante. Ótima notícia. Quase boa demais, para ser sincero, mas acho que só mostra o quanto roupas assim são procuradas aqui na capital. Então, que opções de tecido eu tenho e quanto custaria cada um deles? Um tecido comum custará 5.000 nars. O tecido que utiliza uma mistura feita principalmente de seda custará 6.000 nars, e se você preferir um tecido de seda pura, isso custará até 10.000 nars. A terceira opção é a mais cara de todas, mas, por outro lado, é muito superior às outras duas, com sua textura incrivelmente macia ao toque. Ele então me levou até a seção da loja onde todos os tecidos eram guardados, e quando chegamos ao local onde estava o tecido feito de seda pura, ele me pediu para tocá-lo para que eu pudesse ver pessoalmente o quão incrível era. Tenho que dizer. Ele estava definitivamente certo. É tão macio e suave ao toque, diferente de tudo que já toquei desde que cheguei a este mundo. Tentei imaginar como seria segurar Roxane, Shelly e Miriam se todas estivessem usando roupas feitas com este tecido de seda pura e, caramba, seria definitivamente incrível. Mas também, caramba, este homem sabe exatamente por que eu quero roupas de empregada doméstica, e ele não tem medo de capitalizar meus desejos nem um pouco. Definitivamente foi um erro ter perguntado a um atendente sobre as roupas de empregada doméstica, e agora vejo isso claramente. Desta vez, estou procurando apenas uma roupa de empregada para que ela possa ter a mesma que as outras duas, então gostaria que fosse feita apenas com um tecido comum, sem nada muito sofisticado. Não posso ter apenas Miriam vestindo uma roupa de empregada feita de seda pura enquanto Roxane e Shelly têm as suas próprias feitas de materiais comuns, então escolher uma que combine com a delas para Miriam pareceu a coisa mais lógica a fazer, e é por isso que vou pedir um uniforme feito de tecido comum que vai custar 5.000 nars. Mas espere um minuto. Agora que penso nisso. A roupa de empregada que comprei de Alan, o mercador de escravos, na loja de escravos de Veio me custou 4.000 nars, então, se eu eliminar a margem de lucro da venda das roupas, o preço delas deve ser praticamente o mesmo do normal. Em outras palavras, esse cara aqui cobrou um lucro de 1.000 nars. Eu até entenderia o aumento de preço para algumas centenas de nars, no máximo, mas 1.000 deles? Não importa como você veja, isso é simplesmente demais. Mas agora é tarde demais para mudar alguma coisa, então não tenho escolha a não ser seguir em frente. Enquanto eu me torturava com a minha péssima escolha, Miriam terminou de escolher sua camisola. Ela acabou escolhendo a azul, com um tom que lembrava bastante a cor do seu cabelo. Bem, então posso tirar as medidas necessárias para a confecção da roupa. Qual das moças vai usá-la? Esta aqui. Pode ir. Muito bem, como desejar, senhor cliente. Encaminhei Miriam até um atendente que veio até nós para tirar suas medidas. Vocês duas receberam suas roupas do mercador de escravos em Veio, mas não há nenhuma roupa para Miriam, então pedi que fizessem uma para ela agora mesmo. Expliquei para Roxane e Shelly enquanto apreciava o espetáculo de Miriam tendo suas medições realizadas. Elas podem pensar que Miriam está recebendo tratamento especial, o que não é o caso aqui, então tenho que garantir que explicarei isso a elas corretamente para não causar mal-entendidos. Ah, é verdade. Agora que penso nisso,
Como a Miriam foi comprada ontem, ela realmente não tem uma roupa de empregada própria, então precisa que façam uma para ela. Roxane respondeu após refletir sobre o assunto por um segundo. Então, posso entender que ela está totalmente de acordo com a Miriam tendo sua própria roupa de empregada? Ela não vai começar a ter birras sobre isso de repente depois que a ação está prestes a ser feita? Ótimo! Isso, sinceramente, me fez respirar aliviado. Se você tem um harém, precisa cuidar de todas para garantir que todas as membros sejam igualmente felizes, mas o mais importante é que as membros se deem bem umas com as outras para não causar conflitos desnecessários. Muito obrigada, Desu. Miriam volta depois de tirar as medidas e expressa sua gratidão por ouvir tudo o que acabamos de conversar com Roxane. Percebi que ela não estava tão animada para comprar roupas novas para si mesma quanto quando o peixe para o jantar estava em jogo, ou talvez ela não esteja feliz em comprar uma roupa de empregada especificamente. No entanto, essas são coisas que teremos que resolver mais tarde. Por enquanto, tenho que pagar pela confecção das roupas e depois teremos que esperar 10 dias para que elas sejam realmente feitas, então teremos tempo mais do que suficiente para resolver as coisas direito. Como você gostaria de pagar? Você pode fazer o pagamento antecipado, integral ou parcial, conforme sua preferência. Então, se as roupas precisarem ser ajustadas primeiro, existe a opção de pagar apenas metade do preço adiantado. Essa parece ser uma informação que certamente poderei usar no futuro. Além disso, dessa forma, sinto que mesmo se eu comprasse apenas aquela roupa, seria possível que meu desconto de habilidade bônus fosse aplicado, mas, na remota hipótese de não ativá-la, acho que ainda vou pagar o valor total junto com a camisola da Miriam. Graças a isso, terei certeza de que o desconto será aplicado sem falhas, porque comprei 2 itens separados de alguém que tem a habilidade calcular. Vou pagar tudo, junto com esta coisa aqui. Paguei adiantado o traje de empregada, junto com a camisola da Miriam. Mais tarde, quando voltamos das compras e estávamos jantando, até recebi um elogio da Shelly pela minha reação à situação. Ela até disse algo como: ouvi do meu avô que, quando você faz compras nesse tipo de loja, só os pão duros escolhem a opção de pagar metade do preço adiantado e pagar o restante depois. É mesmo? Nunca pensei nisso dessa forma. Eu só queria que meu desconto entrasse em vigor, então acho que, de certa forma, dá para dizer que sou ainda mais pão duro do que aqueles que pagam só metade do preço adiantado. O que mais você ouviu do seu avô? Pagar o valor total adiantado é sinal de confiança que o cliente tem na loja onde compra e nas pessoas que a administram. Ah, entendi. Acho que faz sentido. Sempre há o risco de os comerciantes fugirem com o seu dinheiro se você pagar uma grande quantia adiantada, então acho que pagar a eles mesmo assim pode ser considerado um sinal de confiança por parte do cliente. Mas não há esse risco aqui, já que a loja fica em uma localização privilegiada da cidade imperial. Pelo contrário, posso morrer a qualquer momento enquanto estiver nos labirintos, então pagar o valor total adiantado pode ser considerado uma expressão da minha confiança na loja. Como esperado do mestre, xx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 . Quando Roxane traduziu o que estávamos falando para Miriam, sua expressão se tornou respeitosa, e ela até me elogiou. O que Roxane acabou de dizer a ela? Para onde ela traduziu minhas palavras? Por algum motivo, sinto que não será a coisa certa deixar a questão da educação de Miriam para Roxane. Mas é claro que tê-la sentindo respeito por mim é a coisa mais desejável para mim agora. Considerando o tipo de coisas que faremos depois do jantar de agora em diante, porque eu nunca vou deixar de fazer coisas safadas com minhas garotas. Não, o que faço com elas todas as noites não é um ato perverso. É a minha expressão de amor por elas. E uma das provas de que me amam de volta é que Miriam me cumprimentou quando acordei na manhã seguinte. Depois de fazer isso com elas ontem, de alguma forma me sinto excepcionalmente revigorado ao acordar agora mesmo. Dormir depois de um cansaço prazeroso no dia anterior é a melhor sensação do mundo, sem sombra de dúvidas. Mas isso deveria ser compreensível. Depois de uma boa noite de sono, deveria ser natural que você se sentisse agradavelmente revigorado no dia seguinte.
Na verdade, nunca me senti cansado quando fazia isso apenas com Roxane e Shelry, mas agora que o número de minhas escravas aumentou para 3, com a adição de Miria, tenho que admitir que me sinto um pouco fatigado depois do fato. No entanto, isso não significa de forma alguma que gastei toda a minha resistência. Se a situação ficar crítica, sempre posso recorrer ao maníaco sexual. Estou bastante surpreso com o quanto meu vigor aumentou. Depois de dar um beijo de bom dia em Roxane, Shelry e Miria, levantei-me da cama. Miria ainda é um pouco desajeitada com beijos, mas é bom à sua maneira. O jeito como Roxane contorce a língua agressivamente na minha boca me faz sentir melhor, assim como o jeito como Shelry entrelaça delicadamente a língua na minha. Tenho sorte de poder desfrutar de tanta variedade todos os dias quando se trata de beijos. Depois de vestir nossos equipamentos, vamos para o 12º andar do labirinto de Aruba. Como já avançamos pelos andares em ordem, Miria já deve estar familiarizada com a forma como lutamos e como lidar com a maioria dos monstros, então quero que você tente lutar na linha de frente agora. No entanto, certifique-se de não exagerar, ok? Pego uma lança de aço e a entrego para Miria. Sim, a partir de hoje, ela vai lutar na linha de frente junto com Roxane e Shelry. Ela já atingiu o nível 10 como mergulhadora, então está na hora de experimentar coisas novas agora que seu nível saltou para o de 2 dígitos. 3 delas se alinham à minha frente, prontas para enfrentar qualquer monstro que apareça em nosso caminho. Roxane se posiciona no centro, com Shelry e Miria à sua esquerda e direita, respectivamente. Com essa formação, iniciamos nossa dose diária de caça e saque. No momento, com meu nível e atributos atuais, sou capaz de derrotar todos os monstros que vagam pelo 12º andar do labirinto de Aruba em cerca de 4 magias. Graças a isso, todas as batalhas que estamos travando aqui não são as mais longas, e sou capaz de eliminar todos os oponentes que encontramos antes que eles consigam se aproximar de nós e sequer pensem em atacar Miria diretamente. E por falar em Miria, enquanto continuamos a percorrer os corredores do 12º andar e eliminar mais monstros, continuo a observá-la e a monitorar seu estado. No momento, ela parece estar se saindo muito bem sozinha, e ainda não recebeu um único golpe direto. Ironicamente, quem recebeu o primeiro ataque direto dos monstros no labirinto fui eu. Aconteceu quando eu estava brandindo Durandal em uma abelha da grama, quando ela chegou perto o suficiente para estar ao meu alcance corpo a corpo. Ela deu um passo para trás bem antes que a lâmina de Durandal conseguisse alcançá-la e, depois de se esquivar do meu ataque, contra-atacou, batendo o corpo contra mim. Foi lamentável, mas infelizmente, esse é o risco de usar Durandal para lutar. Sempre que a uso para lutar, é inevitável que eu tenha que permitir que os inimigos se aproximem de mim e me envolvam em combates aéreos cada vez mais longos, nos quais não consigo evitar receber alguns dos golpes que me são direcionados. Ou pelo menos essa é a desculpa que eu inventei para justificar as vezes em que fui atingido, caso Roxane, Miria ou Shelry começassem a questionar por que isso acontece comigo com tanta frequência. Quanto às classes que estou usando atualmente, Miria ainda está no processo de melhorar sua classe de mergulhadora, então ela ainda precisa de revestimento para protegê-la dos danos ocasionais que ela pode receber, o que significa que não posso me livrar da classe de alquimista ainda. A julgar pelas outras habilidades que possuo atualmente, decidi que a classe mais obsoleta da qual provavelmente posso me virar sem é guerreiro. Sua habilidade investida era definitivamente útil para despachar os inimigos um pouco mais rápido, mas sem ela, derrotar os monstros no 12º andar leva cerca de 4 golpes normais de Durandal, o que leva um pouco de tempo, mas não o suficiente para dizer que realmente leva muito tempo. Demorei um pouco para pegar o ritmo e os movimentos certos, mas finalmente consegui encontrar uma maneira de derrotar as abelhas da grama com 4 ataques de Durandal. Acho também que um dos motivos pelos quais é tão fácil para mim fazer isso é o fato de Miria continuar subindo de nível e ficando mais forte. No começo, toda vez que eu lutava contra os inimigos neste andar usando Durandal, a quantidade de golpes realmente necessária para eliminar um inimigo era de 5 golpes, às vezes um pouco mais se um dos meus ataques realmente errasse o alvo, mas agora, depois de já estarmos aqui há algum tempo, o número de golpes necessários foi reduzido para apenas 4, e isso permitiu que minhas batalhas fossem muito mais rápidas e consistentes.
Por mais que eu quisesse que fosse diferente, mesmo no mundo dos jogos não existe um método que me permita me tornar o ser mais forte de todo o jogo da noite para o dia. Se eu quiser que isso aconteça, preciso me esforçar para que isso aconteça, além de aceitar o fato de que esse processo vai levar um tempo e que a melhor e mais segura abordagem é dar um pequeno passo de cada vez, em vez de tentar forçar a barra enquanto dou grandes saltos. Agora que Miria se tornou membro do meu grupo, quanto mais ela subir de nível e mais forte ela ficar, isso se traduzirá diretamente em mim mesmo ficando muito mais forte junto com ela, tudo por causa da habilidade que a classe mergulhadora de Miria possui. Aumentar força, pequeno, e o fato de que os efeitos passivos das classes possuídos pelos membros individuais do grupo parecem ser compartilhados entre todos os membros do grupo, resultando não apenas em Miria, mas também em mim, Roxane e Shelly ficando um pouco mais fortes por causa disso. Não consigo sentir fisicamente, mas, se todas as minhas observações forem verdadeiras, é exatamente isso que está acontecendo. O efeito da habilidade passiva da Miria é compartilhado entre nós quatro, e a extensão exata do aumento na força que ela fornece parece depender do nível da Miria. Graças a isso, embora o nível da Miria seja muito menor do que os efeitos das minhas habilidades, da Roxane e da Shelly, os efeitos bônus das nossas habilidades passivas, as habilidades de personagens de nível relativamente alto, estão permitindo que a Miria, uma personagem de nível baixo, lute em condições mais ou menos iguais às nossas sem problemas. Com isso, acredito que é seguro dizer que o primeiro experimento que consegui conduzir foi concluído com sucesso, e acho que é hora de passar para o segundo experimento que quero realizar. Tenho minhas dúvidas e preocupações sobre isso, mas agora é um momento tão bom quanto qualquer outro para fazê-lo. Então abro o menu de configurações de classe de grupo e mudo a classe da Miria de mergulhadora para aldeã nível 5, e prontamente ordeno que ela volte para a retaguarda da formação atrás de mim por um tempo. E, como eu esperava, depois de mudar a classe dela, o número de golpes necessários para derrubar uma abelha da grama neste andar voltou para 5 em vez de 4, o que significa que era a classe da Miria que tornava possível derrotar monstros em 4 golpes, afinal. A propósito, sempre que decido trocar a luta com a magia da minha vara de oferendas para lutar com Durandal, me junto a Roxane na linha de frente, enquanto Miria nos apoia atacando os inimigos ocasionalmente com sua lança de aço sempre que surge uma oportunidade, e dependendo do número de monstros e seus tipos, Shelly alterna entre ir para a linha de frente e recuar para a retaguarda, conforme necessário. Quando estou lutando na linha de frente com Roxane, as batalhas demoram muito mais para terminar quando comparadas às vezes em que Miria está na linha de frente e eu estou dando suporte com minha magia, mas isso é esperado e não tem como evitar devido ao inevitável que acontece quando se luta na linha de frente. Receber dano dos inimigos. Antes, eu nunca tinha pensado muito nisso, mas agora percebo que Roxane precisa lidar com tanta pressão o tempo todo, já que eu sempre ordeno que ela lute na linha de frente o tempo todo. E hoje também foi o dia em que Roxane recebeu um ataque de um inimigo. Acho que esse momento estava fadado a acontecer mais cedo ou mais tarde, já que sempre que você luta na linha de frente contra a figura-chave de uma formação inteira do grupo, deveria ser óbvio que você acabaria se machucando, só pela quantidade de ataques que seria forçado a suportar. No entanto, esta é uma boa lição para mim, ou talvez um bom lembrete, devo dizer. Sempre que estou lutando com Durandal na mão, a posição centralizada na linha de frente definitivamente não é um lugar para alguém como eu, que simplesmente não consegue evitar ser atacado pelos monstros devido à minha incapacidade de desviar dos ataques que vêm em minha direção, mesmo que minha vida dependa disso. Eu simplesmente não consigo evitar, não importa o quanto eu tente melhorar, mas é como se quanto mais eu tentasse melhorar, mais eu ficasse dominado pela dura realidade ao meu redor. Não demorou muito para que Miria acabasse sendo atacada por uma abelha da grama também. Mais uma vez, era de se esperar, já que nos deparamos com um grupo de inimigos composto por 4 abelhas da grama e a batalha ficou bastante frenética. Como as abelhas da grama são capazes de usar ataques à distância, mesmo quando tentamos tomar cuidado para não deixá-las nos atingir, isso acabou acontecendo de qualquer maneira. Roxane estava na frente lutando contra 2 abelhas da grama ao mesmo tempo, então ela estava muito ocupada com elas, e embora Shelly e eu tenhamos conseguido derrotar a terceira abelha da grama sem que ela atacasse ninguém, acabamos chegando tarde demais para ajudar Miria quando a 4ª abelha da grama de repente veio até ela depois de se mover entre nós 4 freneticamente.
É exatamente isso que eu mais odeio quando lutamos contra grupos de 4 inimigos, porque é exatamente como naquela vez em que fui atacado por uma formiga NT que conseguiu me envenenar porque estava se movendo para fora do meu campo de visão e conseguiu me flanquear por causa disso. A única coisa boa aqui foi que, aparentemente, a abelha da grama não usou seu ataque de envenenamento contra Miria, mas apenas um golpe corporal comum, o que me fez respirar aliviado. Eu derrotei a última abelha da grama com um disparo de tempestade de brisa, e então fui imediatamente até Miria e usei tratamento médico e revestimento nela. Você está bem, Miria? Sim, Desu. Estou bem, Desu. É mesmo? Bem, então acho que ela ficou forte o suficiente para que nem os ataques de uma abelha da grama nível 12 sejam suficientes para causar sérios problemas para ela? Que bom ouvir isso. Contanto que eu continue a conjurar revestimento nela sempre que ele quebrar ou sua duração acabar, e contanto que não lutemos contra um oponente que possa matá-la com um único ataque, sempre terei os meios para trazê-la de volta à saúde plena sempre que ela precisar. Também é ótimo ver que ser atacada por um inimigo não diminuiu em nada a motivação de Miria. Eu temia que, depois de sofrer danos, Miria começasse a dizer que não queria mais lutar nos labirintos, mas felizmente nada disso aconteceu, e ela estava tão ansiosa para continuar explorando conosco quanto quando entramos no labirinto hoje, e sou grato a ela por sua disposição em continuar lutando ao nosso lado. Se não fosse por ela, teríamos voltado ao estado de antes, quando a comprei, nos levando de volta à estaca zero em termos de potencial de batalha e velocidade de limpeza dos andares dos labirintos. Mas, como Miria é do jeito que é, fiquei bastante tranquilo. Ela não só já é capaz de lutar sozinha na linha de frente, como, assim que ganhar mais alguns níveis, talvez seja possível começar a lutar sem que eu use revestimento para apoiá-la o tempo todo. Mal posso esperar para ver o quão capaz ela se tornará como lutadora quando estiver completamente acostumada a lutar em vários papéis e posições dentro do nosso grupo, porque meu instinto me diz que será algo e tanto de se ver. Depois daquele encontro problemático em que ela se machucou, Miria pôde participar das batalhas que se seguiram sem mais problemas ou incidentes, e depois de terminar a rodada de caça de hoje com uma nota positiva, fomos para o 6º andar do labirinto de Veio, onde ficamos até a noite derrotando Navy Olives e coletando seu item de drop. Azeite de oliva. Mestre? Pode parecer estranho perguntar isso, mas... por que estamos coletando tanto azeite? Você precisa dele para fazer algum prato ou algo assim? Roxane me fez essas perguntas quando estávamos no meio da coleta de azeite de oliva, depois da batalha mais recente contra o grupo de Navy Olives. Acho que faria sentido ela perguntar sobre isso, já que eu disse para elas coletarem o azeite de oliva de todos os inimigos que o dropassem, e já conseguimos uma quantidade considerável deles. Imagino que ela esteja pensando que eu queria reabastecer nossas reservas de azeite para ter mais para cozinhar e depois vender o restante na guilda dos aventureiros, mas se ela realmente pensa assim, então ela está apenas parcialmente certa, porque vamos usar todo o azeite coletado hoje para cozinhar. Todo ele. Sim, é isso mesmo. Preciso dele para fazer um certo prato, mas quanto ao tipo exato de prato que farei, quero que isso permaneça uma surpresa por enquanto. Ok, mestre, entendi. E assim, sem mais nem menos, continuamos a caçar Navy Olives depois que eu saciei a curiosidade de Roxane. A caçada continuou até que um espaço da minha caixa de itens estivesse completamente cheio até a borda com nada além de azeite de oliva, e isso foi um sinal para mim de que conseguimos obter o suficiente para minhas necessidades culinárias pelos próximos dias. Então, dei a todas um sinal de que era hora de finalmente encerrar o dia e voltar para casa, teleportando-me do labirinto para a guilda dos aventureiros de Curatar. Quando voltamos e saímos do portal de teletransporte, Miria pulou na nossa frente e andou para frente com um passo bem ágil, e não posso culpá-la por isso, porque ela obviamente não esqueceu que dia é hoje. Isso mesmo. Hoje é o dia em que Miria poderá comer o peixe prometido. Peixe, peixe, peixe Desu. Saboroso, saboroso peixe Desu. Sim, aquela musiquinha dela não poderia ter sido uma indicação mais óbvia de que ela não se esqueceu do que comeríamos no jantar hoje, mesmo que tentasse. Então, sem nenhuma demora no caminho, fomos direto para a peixaria.
Claro, há outras coisas que quero comprar para preparar o jantar de hoje, mas, enquanto a Miriam estiver agindo desse jeito, acho que ela não nos deixaria ir a nenhum outro lugar que não fosse a peixaria. Aos olhos da Miriam, o peixe é a maior prioridade hoje e todo o resto pode esperar. Existe algum peixe bom? Miriam disse que aparentemente eles têm um linguado de rocha disponível. No momento em que Roxane traduz minha pergunta, Miriam imediatamente aponta o dedo para um dos peixes que estavam em exposição. Você tem um olho aguçado para peixes, mocinha. Esta pseudotruta foi pescada recentemente, então está no seu melhor estado e sua carne é excelente. Ela fica mais saborosa quando assada ou cozida, então lembre-se disso ao prepará-la. Então, o linguado de rocha é chamado de pseudotruta no mundo? Bem, você aprende algo novo todos os dias. Bem, ele se parece um pouco com uma truta, então eu entendo perfeitamente de onde vem a comparação. Seu tamanho é de cerca de 20 centímetros, então é quase o tamanho ideal para esse tipo de peixe. 4 pseudotrutas, por favor. Obrigado pelo seu apoio. Já estou indo. Aqui estão 4 pseudotrutas por um preço especial de 28 nars. 28 nars por 4 pseudotrutas. Então, uma delas custa apenas 10 nars? Não é tão caro assim. Pago a quantia ao comerciante enquanto Miriam recebe o peixe dele. O velho explorador embrulha o peixe em papiro e o entrega a Miriam. Que gentileza da parte dele embalá-lo para que carregar os 4 peixes não fosse tão difícil para ela. Bem, se ela quer fazer isso, não há razão para recusá-la. Vou fazer peixe para Miriam. Tem alguma coisa que vocês queiram fazer, Roxane, Shelry? Muito bem. Shelry, você gostaria de fazer uma sopa? Tudo bem, então farei uma sopa. Compramos outros ingredientes, como pão, ovos e vegetais, e depois visitamos a loja de materiais de construção da Nossa Senhoria e compramos uma panela. Miriam, tem algum utensílio de cozinha que você queira que eu compre para você? Esta panela parece boa. Roxane traduz as palavras de Miriam para mim. Miriam aponta para uma panela com fundo raso. Parece uma panela de paeja. Há alças em ambos os lados. Na verdade, não temos uma panela assim em casa, então comprá-la pode ser uma boa ideia. Tem certeza que quer esta? Ela diz que conseguirá fazer muitos pratos de peixe deliciosos com esta panela. De novo com o peixe como foco principal, né? Bem, preciso de mais uma coisa para o meu desconto, então esta panela deve servir perfeitamente. Depois de comprar a panela com tampa que eu escolhi, e a panela com fundo raso que a Miriam escolheu, voltamos para casa. Miriam, você pode filetar o peixe para mim? Pergunto a ela na cozinha, e Miriam se põe a trabalhar sem precisar que Roxane traduza o que eu disse. Eu sabia. Ela entende todas aquelas palavras em Braim que têm a mínima relação com peixe. Deixo os ovos cozinharem e espero que Miriam me traga os filés de peixe, o que ela faz rapidamente enquanto os carrega sobre uma tábua de corte. Aqui, Dessu. Já? Cara, isso foi muito rápido. Sim, pronto, Dessu. Recebo filés de peixe da Miriam. São 8 postas no total. Todas foram cuidadosamente descascadas e já parecem muito saborosas, e eu nem comecei a prepará-las ainda. Você pode espremer esses limões para mim? Sim, Dessu. Mais uma vez, ela põe a mão na massa sem precisar que a Roxane traduza, enquanto eu adiciono legumes picados, maionese e suco de limão à panela e, em seguida, esmago os ovos cozidos. E está pronto. Molho tártaro, claro. Agora amasse bem este pão. Assim. Pego o pão na frente de Miriam e Roxane, que está traduzindo, e mostro a elas como pincelar o pão até formar migalhas finas. Chama-se migalhas de pão. Migalhas de pão? Estamos usando-os porque não temos queijo, então usarei isso como substituto. Ok, eu vou traduzir para Miriam. Por que ela está com essa cara tão triste?
Roxane traduz minhas palavras para Miria e vai embora. Enquanto isso, adiciono um pouco de azeite à frigideira recém-comprada e aqueço. Passo as fatias, que já havia temperado com sal e pimenta, em farinha de trigo, ovos batidos e farinha de rosca, e frito tudo na frigideira. E assim, depois de despejar um pouco de molho tártaro por cima, o peixe frito está pronto para ser servido. Agora que está pronto, vou avisar as garotas que não substitui o queijo. Além disso, esta receita tem pouquíssimos passos, então a chance de dar errado é baixíssima, o que significa que praticamente todo mundo deveria conseguir fazê-la. A julgar pela aparência, não parece haver problemas nesse quesito também. Miria está olhando para ele com água na boca. Suas expectativas parecem estar altíssimas, então, para o bem dela, espero que o prato de hoje seja um sucesso. Assim que o jantar começa, Miria devora o peixe frito assim que a comida chega ao seu prato. Quando ela enche a boca com o peixe, seus olhos se arregalam e ela fica chocada. Saboroso, Desu. Ela parece gostar bastante. Se a reação dela serve de indicação, acho que não preciso mais me preocupar com o resultado, então tento comer a minha porção de comida também. É realmente delicioso. Muito mais do que eu esperava, na verdade. O sabor azedo do molho tártaro combina perfeitamente com o sabor do peixe, elevando seu sabor já requintado a patamares completamente novos. É uma delícia. Nunca comi um prato tão saboroso na minha vida. Eu também não. Comer algo tão delicioso é uma experiência completamente nova para mim. Fico feliz em saber que todas vocês parecem estar gostando. Esta é uma das receitas da minha terra natal e já fazia um bom tempo que não tinha a chance de fazê-la, mas, a julgar pelas reações de vocês, parece que ainda consegui reproduzi-la muito bem. Então é um prato da terra natal do mestre? E é tão gostoso mesmo que você não tenha tido a chance de prepará-lo há algum tempo, você diz? Como esperado do mestre. Sempre que você cozinha algo, sempre fica extremamente bom. Roxane e Shelly parecem ter gostado do peixe frito que fiz tanto quanto a Miria, o que me faz sorrir. É sempre bom ver que as pessoas estão realmente gostando de um prato que você dedicou seu tempo e esforço para fazer, e isso me deixa ainda mais ansioso para tentar reproduzir ainda mais receitas do meu antigo mundo só para ver como reagiriam. Por outro lado, Miria parece bastante deprimida depois de ter conseguido comer apenas 2 fatias de peixe, embora as porções devessem ser grandes o suficiente para que uma única fatia fosse suficiente para satisfazer uma pessoa. Aqui, você pode ficar com um pouco do meu também. Muito obrigada, Desu. No momento em que divido minha própria fatia ao meio, Miria arranca do meu prato sem esperar que eu termine, mas ela não para por aí, ela também pega as fatias da Roxane e da Shelly, já que as garotas seguiram meu exemplo e dividiram suas próprias fatias de peixe ao meio, como eu. Pode parecer um pouco injusto conosco, mas não temos nada contra, já que compartilhar comidas deliciosas como essa é um dos métodos importantes para desenvolver relacionamentos entre as pessoas. Parece que algo como peixe frito normalmente não existe neste mundo, mas felizmente parece que posso fazê-lo facilmente com apenas um pouco de preparação. Talvez fosse porque eu ainda estava meio imerso no clima criativo de ter feito peixe frito com sucesso, mas na manhã do dia seguinte, tentei fazer um filé de tonkatsu. Tenho quase certeza de que, se outras pessoas me vissem agora, diriam que comer carne no café da manhã é um péssimo hábito, mas a isso eu respondo que não tem problema nenhum, já que neste mundo eu só consigo fazer 2 refeições por dia em vez de 3. Então, acho perfeitamente aceitável me mimar assim de vez em quando, ainda mais porque vai me dar energia para o resto do dia. Além disso, já faz um bom tempo que não como filé de tonkatsu, o que torna essa ocasião ainda mais especial para mim. Eu sei que carne de porco pode ser facilmente adquirida dos porcos glutão no labirinto de Tari, o que significa que eu poderia tecnicamente comer filé de tonkatsu com mais frequência se quisesse, mas ainda assim, isso não muda o fato de que ele é delicioso, mesmo sem o molho tonkatsu para acompanhar. Isso me lembra um pouco o Japão, para ser sincero.